Olá, irmãos, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um ensino aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração. Quero falar sobre o nosso primeiro e principal chamado em Deus. Para isso eu quero usar como texto base, na verdade o nosso texto inicial para o nosso conteúdo aqui, Atos 4, verso 13, está escrito: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como foi dito, vamos falar sobre o nosso chamado principal, que é a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus antes de estarmos diante das pessoas. Nesse momento aqui, o texto vai dizer no verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então observe que o texto vai mencionar, ao verem a intrepidez de Pedro e João. Quem estava vendo aqui eram as autoridades judaicas. Viram a autoridade, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Aqui é claro que não está mencionando que eles eram analfabetos, e sim que eles não haviam recebido o mesmo treinamento que os professores judaicos em Israel recebiam, desde os primeiros anos ali no judaísmo. Os professores judaicos estudavam dentro das sinagogas e eles não haviam recebido o mesmo treinamento, assim como o próprio Jesus também não recebeu. É só olharmos para João capítulo 7, por volta ali do verso 14. A partir do verso 14 ali, vemos que o próprio Senhor Jesus não recebeu o mesmo treinamento. Pelo contrário, ele mencionou que tudo que ele transmitia a outras pessoas, ele havia recebido de Deus primeiro. Isso é um ponto de destaque aqui, porque eles estão reconhecendo que esses homens não estudaram da mesma forma que eles haviam estudado. Eram homens iletrados, incultos, mas mesmo assim eram homens intrépidos. E por isso, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, da mesma forma como aconteceu com Jesus, aconteceu também com os apóstolos. Eles foram direto na fonte, receber do Senhor primeiro. Jesus recebia do próprio Pai e o texto menciona que os apóstolos recebiam do próprio Jesus. O que nós percebemos nesse texto aqui é que não foram os apóstolos que mencionaram que eles haviam estado com Jesus. Não foi os apóstolos que disseram isso. E percebemos também que essas autoridades reconheceram uma intrepidez. Com base nisso, podemos concluir. Quando estamos diante das pessoas, será que elas estão reconhecendo que estamos com Jesus ou que passamos um tempo, investimos o nosso tempo com o Senhor? Porque o melhor que podemos oferecer a outras pessoas é fruto do nosso relacionamento com Deus. O próprio apóstolo Paulo, no contexto da ceia, em 1 Coríntios 11, no verso 23, ele disse que ele entregou o que recebeu de Deus primeiro. Se não recebermos de Deus primeiro, não vamos ter o que entregar a outras pessoas. As pessoas serão abençoadas como fruto do nosso andar com Deus, do nosso relacionamento com Deus. O nosso primeiro chamado não é a pregação, não é a música, não é o ensino, não é servir na igreja local. O nosso primeiro chamado e principal chamado é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Ele, a nossa entrega ao Senhor. Não busque a Deus por causa de um cargo na igreja, por um status ministerial ou por alguma posição diante de Deus. Que a nossa busca pelo Senhor seja uma profunda entrega ao Senhor, seja um profundo desejo pela pessoa do nosso Senhor em se relacionar com Ele. É dessa forma que recebemos direto da fonte. Esse é o segredo de grandes homens e mulheres de Deus. Ao olharmos para a história da igreja como um todo, percebemos que os homens e mulheres que marcaram as suas gerações eram pessoas que investiam muito tempo com Deus, investiam muito tempo diante do Senhor, ministrando a Ele, investindo tempo na leitura bíblica, investindo tempo em oração, em adoração, simplesmente desejando em conhecer ao Senhor. Nesse momento aqui, as autoridades viram a intrepidez e reconheceram, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. Peraí,
Eles haviam estado com Jesus. Isso é muito poderoso. Eles haviam estado com Jesus. Essa deve ser a nossa primeira e principal prioridade. Estar com Jesus. O nosso relacionamento com Ele deve ser protegido. Então, o nosso primeiro chamado, se você deseja entender o plano de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para você, saiba que o seu primeiro chamado não é a pregação, não é qualquer serviço, qualquer obra ministerial. O seu primeiro chamado é estar com Jesus, é se relacionar com Ele. Vemos isso também em outros contextos bíblicos, como por exemplo, Marcos 3, do verso 13 ao verso 14, é um texto muito conhecido. O texto menciona: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Aqui é uma referência a Jesus chamando os apóstolos. O texto continua dizendo: e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então percebemos no texto aqui que Jesus chamou os que ele mesmo quis, que vieram para junto dele, estar com Jesus. Depois o texto menciona que designou os 12 para estarem com ele, para depois os enviar para pregar. Então observe a ordem de prioridade. Primeiro é estar com Jesus, depois devemos exercer a obra ministerial. Gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, com base nesse conteúdo aqui que estamos transmitindo. Na verdade, muito parecido com o que estamos falando aqui. Ele disse que seremos fracos em tudo se formos fracos em nossa comunhão com Deus. E é exatamente isso. Seremos fracos em qualquer área da nossa vida se formos fracos no nosso relacionamento com Deus. Até mesmo o nosso chamado em Deus, que é brilhante, que é poderoso, não deve substituir o nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário, o nosso serviço ao Senhor deve ser uma extensão da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Deve ser fruto de uma vida vivida no pessoal com o nosso Senhor. Não deve substituir a nossa comunhão com Deus. Então o texto diz que eles foram chamados para estarem com Jesus, para depois serem enviados para pregar. E de acordo com o contexto aqui, vemos que a eles foi dada autoridade para curar os enfermos, expulsar demônios, para operar mesmo na pregação do Evangelho, assim como foi concedida a toda a igreja. Vemos os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, e hoje estamos aqui como discípulos de Cristo, dando continuidade em tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Então, o seu primeiro chamado é estar com Jesus. O último texto aqui para o nosso conteúdo está em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 9, onde está escrito: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, observe o que é dito no texto aqui. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Então, vemos nessa passagem aqui, nessa versão, que fomos chamados à comunhão de Jesus. Em outras palavras, temos o mesmo acesso que Jesus tinha diante de Deus, temos o mesmo acesso diante do Pai. Então, o mesmo acesso que Jesus tinha diante do Pai, também nós temos. Temos esse mesmo acesso. Então, o texto menciona que fomos chamados à comunhão. Quando nascemos de novo em Cristo, um chamado que está disponível, que é feito a todas as pessoas, é esse chamado: a comunhão com o nosso Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas existem aqueles que respondem a esse chamado e aqueles que não respondem a esse chamado. E há uma distinção muito grande entre aqueles que são maduros e aqueles que ainda não amadureceram. A característica principal daqueles que amadureceram em Deus, daqueles que estão crescendo no reino de Deus, são aqueles que priorizam o relacionamento com Deus, a vida pessoal com o Senhor. Então vemos aqui que fomos chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Outra versão vai mencionar a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Então fomos chamados tanto à comunhão de Jesus Cristo, como também à comunhão com o próprio Jesus, graças à obra do nosso Senhor Jesus. Então a nossa vida é resultado da comunhão com Deus ou da falta desta comunhão. Vou dizer isso novamente. A nossa vida é resultado da comunhão com Deus ou da falta desta comunhão. O melhor que podemos oferecer a outras pessoas
é fruto do nosso relacionamento com Deus. Este é o seu primeiro chamado. Então, proteja a sua comunhão com Deus, proteja o tempo com o Senhor. O conselho que eu te transmito com essa mensagem é: esteja com Jesus, esteja conectado com Ele, invista tempo em seu relacionamento com Ele. Nesse lugar você vai encontrar o serviço, a obra ministerial, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É nesse lugar que estamos conectados com a fonte de todas as coisas. Que você seja abençoado com essa mensagem. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação para receber novas mensagens, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e também deixe nos comentários aí, interaja conosco em nosso conteúdo. Um grande abraço, até o próximo ensino.